E é interessante como muita gente acabou caindo nessa farsa que é a proibição da cannabis, e essas pessoas acham que realmente existe uma lógica acadêmica na proibição da cannabis. Isso é uma grande mentira. Primeiro que se a gente pegar uma lista de vegetais que o homem pode consumir, a gente tem mais ou menos 30 mil tipos de alimentos vegetais que o homem pode consumir. A gente tem mais ou menos 15 mil tipos de medicamentos que o homem pode consumir, e ambos, o efeito deles no corpo humano podem ser explicados através da ciência convencional, ou seja, através da metodologia convencional, tá? Agora, diferente dos alimentos vegetais e dos medicamentos vegetais, existe uma lista muito pequena de plantas que tem mais ou menos entre 120 a 150 tipos. Eu não sei se hoje a lista chega a 200, tá? Mas eu vou colocar aqui entre 120 a 150 tipos de plantas, que são as plantas enteógenas. Como, por exemplo, a ayahuasca, peiote, jurema, huachuma, cava-cava, papoula sonífero, coca-mama, pau-pereira e várias outras, incluindo a cannabis. E o que acontece? A cannabis ela está numa lista de plantas em que a metodologia comum acadêmica não sabe explicar. Porque quando o homem consome a cannabis, ela tem uma variabilidade de efeitos que são gigantescas de uma pessoa para outra. E isso daí a ciência comum não sabe explicar. E também tem as questões metafísicas, que ficam bem nítidas com as plantas enteógenas que têm efeitos com nível médio e forte. A gente tem plantas enteógenas que, quando a pessoa consome, ela tem um efeito mais brando, como por exemplo cannabis, coca-mama, o cava-cava. E a gente tem plantas enteógenas que têm efeito de nível médio para forte, como por exemplo a ayahuasca, o huachuma, o peiote e a jurema. E nessas plantas que têm um efeito enteógeno de nível mais forte, de nível médio para forte, fica mais nítido essa variabilidade e esses efeitos metafísicos. Ficou mais nítidos em relação às plantas enteógenas que têm efeito mais fraco, né? Obviamente. Então, o mundo acadêmico, sob a metodologia comum, não sabe explicar a variabilidade dos efeitos das plantas enteógenas no corpo humano e as questões metafísicas que envolvem o efeito dessas plantas. E aí fica meu desafio aqui para os acadêmicos aí que acham que a cannabis ela faz parte das plantas medicinais e não das plantas enteógenas. E isso que eu estou dizendo não quer dizer que essas plantas enteógenas elas não possam ser utilizadas dentro da parte medicinal ou também como alimento. Até porque a cannabis é a planta com maior capacidade medicinal. Só que isso faz da cannabis ser uma planta medicinal da lista de plantas medicinais? Não. Ela é uma planta enteógena. E quando ela vai ser citada dentro de uma lista de plantas medicinais, ela tem que ser citada como planta enteógena utilizada dentro da medicina. Porque senão dá um barato na cabeça das pessoas que elas não conseguem entender a diferença entre uma planta medicinal, por exemplo, e uma planta enteógena. Né? Buga a cabeça das pessoas. E fica meu desafio aí para os acadêmicos que acham que a cannabis não é uma planta enteógena e que na verdade ela é uma planta medicinal. Agora, por que o mundo acadêmico não sabe explicar
o efeito da cannabis e das outras plantas enteógenas, justamente porque o efeito dessas plantas é sobre o homem. E para explicar o efeito das plantas enteógenas, tem que explicar o homem. E a visão que o mundo acadêmico tem do homem é que o homem é composto de matéria e mente, certo? Porém, cadê o trabalho acadêmico para falsear a mente? Alguém tem esse trabalho? Qual universidade que tem esse trabalho aqui para falsear a mente? Eu nunca achei esse trabalho. Alguém tem aí para comprovar que isso daqui é uma ciência? Aí que tá o X da questão. Essa visão de homem não comporta os efeitos das plantas enteógenas. Então tem algo errado aí nessa relação entre a visão que o mundo acadêmico tem do homem e a variabilidade dos efeitos das plantas enteógenas. E aí eu buscando entender essa lacuna que tem no mundo acadêmico, eu fiquei anos estudando as plantas enteógenas e eu percebi que essas plantas elas têm picos de efeitos mais intensos, que eles vão subindo e descendo. Então basicamente o efeito dessas plantas faz como ondas, como se fossem montanhas. E então esses picos aqui é um pico mais intenso, esse pico é um pico mais intenso, porém mais intenso que esse pico menor, e esse pico aqui é o ápice do efeito, né? É quando faz um efeito enteógeno muito, muito intenso sobre a pessoa. E esses picos que estão no topo foram os picos que mais me chamaram a atenção, esses picos de efeitos da planta sobre o homem. E aí eu acabei descrevendo, passei anos descrevendo esses picos e descobri que, conforme esses picos aconteciam, eu era obrigado a aplicar uma ordem interna em mim, né, que vinha praticamente de forma intuitiva, durante um processo que eu ficava às vezes 2, 3, 4 horas, já cheguei a ficar uma, 2 semanas nesses picos mais intensos, e até eu achar a solução que vinha como uma ordem interna que eu tinha que aplicar em mim mesmo para lidar com aquele efeito de forma consciente, né, ter consciência do que queria dizer aquele pico mais intenso, eu tinha um incômodo. Aquilo lá era como se fosse um incômodo que estava ali sempre, a todo momento. Enquanto eu não achava essa solução, essa ordem interna, eu não conseguia, vamos dizer assim, estar num momento mais consciente do que estava acontecendo ali. E aí foi descrevendo essas ordens internas que eu descobri que o homem não é composto só de matéria e mente. Ele é composto também de espírito, vontade, percepção, consciência e essência. Ou seja, o homem é composto de uma composição física e 6 composições metafísicas. Então, a gente tem algo aqui que é muito diferente. Muito diferente do que o mundo acadêmico tem. E que a visão que o mundo acadêmico tem. E outra coisa, cada uma dessas composições, elas têm uma função. Então, cada uma dessas composições, elas têm uma função específica. Cada uma dessas tem uma função específica. E por causa dessas funções específicas, existe uma relação de sublimação entre uma composição sobre a outra. Então existe uma ordem única para conhecer essas composições.
que é o que eu chamo de teoria do tudo, que é essa ordem aqui, ó. Essa ordem. Daqui para cima. O homem tem que conhecer a matéria, para depois conhecer a mente, para depois conhecer o espírito. Aí tem que trabalhar com esses três para a vontade se destacar. Aí a vontade se destacando e lidando com a vontade joga a intenção para o lugar em que destaca a percepção. E aí lidando com a percepção toma consciência da relação entre a realidade física e metafísica. E aí a consciência se destaca. E aí lidando com a consciência durante um bom tempo vai passar por uma experiência em que vai ter que lidar com a essência. Então, para conhecer a essência, tem que passar por essas 6 composições anteriores. Então, existe uma ordem. E essa ordem é a tal da teoria do tudo. Que é basicamente a descrição, né, desses picos mais intensos. É a ordem para lidar com esses picos mais intensos. Que é o que faz ser a teoria do tudo. Então, existe uma ordem única para conhecer essas composições e, obviamente, conforme vai percebendo cada uma dessas composições, a realidade metafísica vai se tornando mais clara para a pessoa. Então, a gente tem uma entrada maior na realidade metafísica, né? Bem-vindo à Matrix. Tá aí, para quem quer tomar a pílula azul ou vermelha, bem-vindo à Matrix. Entrar na realidade metafísica. E outra coisa, e principalmente, se a gente pegar um grupo de pessoas que vão passar por esse processo, o que acontece? Existe uma mudança no padrão neural das pessoas. Inclusive, essas pessoas vão relatar perceber em seu cérebro. E seria muito interessante, isso vai ter que acontecer, fazer uma análise neural dessas pessoas que estão falando o local específico do cérebro dela que está em maior atividade. E aí, conforme vai mudando a atividade para outro local do cérebro, essa pessoa falando isso e alguém fazendo uma análise neural dessas pessoas. Porque praticamente é outro tipo de ser humano. O ser humano que existe hoje em dia, que é praticamente um macaco tecnicista falante, ele passa a ser um homem que conhece a si mesmo, um homem que conhece as suas 7 composições. E é por isso que o número 7 é o mais citado na história da humanidade, né? Ele é 90% citado mais que os outros números, né? Principalmente nos livros que envolvem questões de autoconhecimento, religião, esoterismo, essas coisas antigas aí, de pessoas que buscavam conhecer a si mesmo. Então, se a gente pegar um grupo de pessoas e analisar um grupo de pessoas que passa pela teoria do tudo, a gente consegue fazer uma análise neural nelas. Uma análise neural. E fazer, e também ouvir elas citando o perceber das composições. Então, elas também citam perceberem suas composições. E aí, fazendo uma análise dessas pessoas, a gente consegue encontrar um padrão neural conforme elas vão conhecendo suas composições, e assim a gente consegue comprovar o metafísico. Então, diferente do que o mundo acadêmico tem, o que eu tô falando aqui é uma ciência, tá? Então, isso daqui é uma ciência. Tá certo? Isso daqui pode ser falseado. E aí fica um desafio aí para os psicólogos aí que acham que eles sabem do que estão falando, conhecem a psique. Fica o meu desafio aí para vocês, tá? Se vocês acham que eu estou errado e quiser debater, fica à vontade, eu aceito qualquer desafio. Claro, desafio saudável, né? Desafio de uma discussão acadêmica. Então, para poder explicar o efeito das plantas enteógenas, precisa entender isso. Precisa entender essas 7 composições. Tá? Porque a psicologia, ela ainda está na sua fase terraplanista. Tá? Ela precisa disso daqui para se tornar uma ciência. Porque aí os psicólogos até entendem que demora aí anos, né, para poder fazer uma análise. Né? Eles têm vamos dizer, conhecendo
essas composições metafísicas, os psicólogos sabem para onde ele deve direcionar as pessoas. Ele tem um ponto de partida, né, e um ponto de chegada, certo? É uma grande modificação no mundo acadêmico a nível mundial, na questão da psicologia. Isso daqui é uma mudança gigantesca, né? A teoria do tudo. E outra coisa, essa lei que proíbe a cannabis é uma lei falsa, tá? Então, a lei que proíbe a cannabis é uma lei falsa. Por quê? E ela não precisaria da psicologia para entender que é uma lei falsa. Porque, primeiro, ela é uma lei que nega a antropologia, a arqueologia e a história, né? Já que a humanidade sempre utilizou plantas enteógenas, desde que o homem é homem. Então, desde as culturas mais antigas e mais primitivas, no mundo todo praticamente, o homem, o ser humano, utiliza as plantas enteógenas. E a lei simplesmente que proíbe a cannabis, e a cannabis é a planta enteógena preferida no mundo todo. A lei simplesmente ela nega a história da humanidade para proibir a cannabis e outras plantas enteógenas. É como se o homem não consumisse planta enteógena, e o consumir planta enteógena não é o padrão, é o errado. Ela nega também a medicina, já que a lei brasileira que proíbe a cannabis, ela compara a cannabis com drogas sintéticas, como se fossem as mesmas coisas, como se cannabis fosse que nem cocaína e crack, e também igual a álcool, o que não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Inclusive, o padrão de efeito das plantas enteógenas é justamente para a pessoa segurar o vício e para sair do vício. Ou seja, não existe no mundo acadêmico nenhum médico, nenhuma equipe médica, ou empresa de fármaco, ou universidade que conseguiu fazer um medicamento que tirem as pessoas da drogadição ao nível que as plantas enteógenas fazem isso. Como, por exemplo, a ayahuasca e a ibogá, que muita gente sai do crack e da heroína através dessas plantas. E com um número percentual muito maior do que, por exemplo, os 12 passos e do que as igrejas retiram as pessoas das drogas. As plantas enteógenas, elas estão num patamar percentual muito maior de pessoas que saem das drogas. Então, comparar cannabis com drogas sintéticas como cocaína e crack, ou como um dopador como o álcool, é uma coisa completamente ridícula. Então, a lei que proíbe a cannabis, ela também é uma lei falsa, porque ela nega a medicina, já que drogas sintéticas e plantas enteógenas têm efeito completamente diferentes. Uma serve como cura para a outra. Inclusive, é comum ouvir de craqueiro, né? Quando eu fazia umas pesquisas, era comum ouvir de craqueiro que no final da sessão do crack eles utilizam cannabis justamente para segurar a abstinência e para não usar mais crack. Então é ridícula essa lei que proíbe a cannabis. Outra coisa, ela desvia o trabalho da polícia, né? Através do projeto ProERD, policiais cometem um crime, tá? Então a gente tem um crime dentro das delegacias do Brasil, já que policiais, através do projeto ProERD, eles vão nas escolas e ensinam para as crianças que cannabis é igual a cocaína e crack. Então que cannabis é igual a drogas sintéticas perigosas. E aí, essa criança pode ser que ela seja uma pessoa enteógena, ou seja, uma pessoa que vai buscar algum dia utilizar planta enteógena, que vai fazer uso de planta enteógena. E aí, ela cresce, essa criança, ela vira um adulto, e aí ela acaba experimentando cannabis, e aí porque ela ouviu, e ela se dá bem, por exemplo, com a cannabis, vê que ela não vicia, vê que ela faz bem para essa pessoa, e porque na infância ela aprendeu com a polícia que drogas sintéticas era igual a cannabis, e também ela descobriu que a polícia mentiu sobre cannabis para ela, ela acha que ela vai poder utilizar, por exemplo, crack e cocaína como se fosse algo normal, como se fosse igual ao efeito da cannabis. E aí
o que acontece? O trabalho da polícia, então, através do projeto ProErd, está servindo como marketing para o consumo de drogas. Tá? E isso é um crime. Tá? Fazer marketing para o consumo de drogas é um crime. Então a polícia está cometendo um crime através do projeto ProErd, fazendo marketing para o consumo de drogas para crianças. Outra coisa, é uma grande burrice, né? Os policiais têm que se tocar, tá? Isso daí tem que ser parado, esse projeto. É uma grande idiotice esse projeto ProErd. Outra coisa, os policiais, quando eles retiram os pés de cannabis da propriedade de alguém, eles acabam desviando essa pessoa para o consumo ou de fármaco ou de drogas do narcotráfico. Então a gente tem aqui empresas de fármaco, narcotráfico e também para o álcool. Ou seja, o policial ele acaba fazendo serviço de chacais particulares para empresas de fármacos, por narcotráfico e para o álcool. Acaba desviando as pessoas, né, do seu consumo comum da cannabis para outras substâncias. E essa não é a função da polícia. Então a lei que proíbe a cannabis, ela está levando a polícia a um desvio de função e a um crime, né, através do projeto ProErd. Não é a função da polícia, né, pegar dinheiro de impostos, e quem está financiando esse trabalho para dar lucro para as empresas de fármaco, para o narcotráfico e para as empresas de álcool é o dinheiro dos impostos do brasileiro. Tá? Sabe? O brasileiro, quando ele está sendo feito de trouxa com a proibição da cannabis. Tá desviando o dinheiro das pessoas com um trabalho que a empresa de fármaco tinha que contratar um chacal particular para ela. Né? Então é completamente idiota a proibição da cannabis. Vou dar mais outro exemplo aqui. Então, mudando agora de policial para juiz, você imagina se eu pegasse os juízes e pedisse para os juízes fazerem uma redação associando a palavra justiça à proibição da cannabis. Então ela tinha que catar e fazer uma redação, o juiz tem que fazer uma redação associando a palavra justiça, o termo justiça, à proibição da cannabis. Então, em um dado território, a gente, através da legalidade da cannabis, ninguém morre por causa do uso de cannabis, não tem tráfico, não tem desvio de consumo para outras substâncias. E aí, se proíbe a cannabis. Aí o que acontece? Narcotráfico, as pessoas são desviadas para o consumo de drogas sintéticas, pessoas morrem, enfim, mais pessoas morrem. Né? E também crianças morrem. E crianças acabam utilizando drogas sintéticas, perigosas. Então, o juiz teria que explicar como é mais justo a gente fazer uma lei em um dado território que vá fazer com que mais crianças morram e mais crianças utilizem drogas. É justo mais crianças morrerem em um dado território? Não, não é. Então nem o juiz consegue fazer uma redação associando a proibição da cannabis ao termo justiça, certo? Então, qualquer juiz concorda comigo, e eu desafio qualquer juiz aí da Corte Brasileira, delegados do Brasil aí, desafio vocês aí a fazerem essa redação, tá? Inclusive desafio vocês a rebaterem meus argumentos também. Desafio vocês a rebaterem meus argumentos aqui. Então, enfim, nem o juiz concorda com a proibição da cannabis. Quando pede para ele fazer um trabalho sobre isso detalhado, todo juiz acaba parando no meio. É um fato. Isso daí, e tanto é que eu desafio qualquer juiz da Corte Brasileira para isso. Outra coisa, imagine que um fazendeiro plante ali, 10 mil a 100 mil pés de cannabis. E aí ele tem os bois dele, as galinhas, né? E aí ele utiliza as folhas da cannabis para dar para os bois, porque assim ele consegue diminuir o uso de antibióticos, os bois ficam mais felizes, é mais saudável para o boi consumir as folhas de cannabis.
ele dá as sementes da cannabis para a galinha e para os outros animais dele que consomem a semente. Ele utiliza a semente também para fazer óleo, para alimentação. Aí ele utiliza a flor, o insumo final da cannabis para fazer tijolos ecológicos, para ele utilizar na propriedade dele. E ele utiliza também a flor fêmea da cannabis para tirar o charas, para fazer defumação à noite, para rezar. No Brasil, a gente tem muito no interior do Brasil, principalmente de São Paulo, a cultura do rezador, praticamente no Brasil todo. Tem essa cultura fora das cidades grandes, né? A gente tem essa cultura do rezador. E aí o cara vai lá e tira o charas dele para fazer defumação à noite. Aí ele faz uma defumação para fazer oração. E aí um dia a polícia entra na propriedade desse cara. Esse cara vai preso. Vai preso como? Como traficante. Esse cara já traficou na vida? Não. Mas esse cara vai preso como traficante. Ou seja, no Brasil você não precisa traficar para ser traficante. São aquelas piadas no direito, né, cara? Como é que alguém se forma no direito e não fala nada sobre isso, né? Esse é o nível das universidades, esse é o nível de conhecimento das pessoas. Mas enfim, então não precisa traficar para ser traficante, entendeu? É muito louco, né? É uma lei sem lógica nenhuma. Como eu tô dizendo, a lei que proíbe a cannabis é uma lei falsa. E aí isso é igual eu dizer pra vocês que, por exemplo, entra um policial dentro da propriedade de vocês, aí ele vai lá na cozinha, abre a gaveta de talheres e ele acha uma faca dentro da gaveta de talheres. E aí ele te prende por quê? Por assassinato. Por quê? Porque você tem uma faca na cozinha. É a mesma coisa que dizer isso. Ou seja, a lei que proíbe a cannabis, repetindo aqui, é uma lei ridícula, fracassada. Eu desafio qualquer acadêmico aí para um debate com relação à questão se a lei que proíbe a cannabis é falsa ou não. Caramba, cara. Assuntinho denso. Agora vamos falar sobre a elite acadêmica. Será que a universidade não está desviando da sua função, que é passar conhecimento? Ao ensinar as pessoas que a proibição da cannabis é algo normal? Porque se a gente pegar o que é conhecimento, no mundo físico, a gente tem aqui o mundo físico. O mundo físico funciona através de uma causa gerando consequências, que vai gerar outras consequências, que vão gerando outras consequências. Então isso daqui é o mundo físico. O que é o conhecimento? Conhecimento é você, diante de um problema, então você tem um problema aqui, você ir sentindo a solução. E para achar a solução do problema, você tem que achar a causa dele. Tá? Então você tem que fazer um movimento oposto ao movimento de funcionamento do mundo físico, que é daqui para cá. Então esse movimento é o quê? É um movimento metafísico. Então você tem que fazer um movimento que vem daqui para cá. E aí você tem aqui o físico, certo? E daqui para cá você tem o metafísico. Então, se a gente for pegar dentro do mundo físico as causas mais profundas existentes, ou seja, as soluções mais profundas, e a gente for indo atrás das causas mais profundas, a gente vai chegar num ponto em que está entre o elo do físico e o metafísico, ou seja, está nessa causa aqui mais profunda, certo? E o que seria isso? Essa solução tão profunda no mundo físico, essa causa tão profunda, que faz o elo entre o físico e o metafísico. Aí a pergunta que eu faço é:
Qual é a substância fora do homem que o homem pode consumir para acessar o metafísico, ou seja, para passar desse ponto daqui para lá? As plantas enteógenas, como por exemplo a cannabis. Ou seja, quando a lei no direito dissocia as pessoas ao consumo de plantas enteógenas, é um corte no conhecimento, é uma idiotice, é uma idiocracia. É querer desenvolver uma idiocracia. E eu não quero dizer que essas plantas não devem ser utilizadas dentro de uma metodologia, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que fazendo um bom uso dessas plantas, obviamente, né? Com rigor de um uso. Com rigor de uma licença, por exemplo, para as pessoas aprenderem a utilizar suas composições metafísicas e fazerem uso dessas plantas de forma consciente. Então, a universidade ela não pode desviar da sua função, que é passar conhecimento. Então ela tem que apreciar que há uma normalidade no consumo das plantas enteógenas dentro da sociedade, certo? Quem mais que eu posso falar aqui? E aí outra coisa, o que explica o efeito das plantas enteógenas? Como eu já expliquei, o que explica o efeito das plantas enteógenas é o que? A neurociência, como eu já expliquei ali na parte de psicologia, né? Eu já expliquei isso. É neurociência associado à teoria do tudo, certo? Para explicar de forma científica o efeito das plantas enteógenas. Porém, a teoria do tudo, ela é uma teoria que envolve conhecer as composições metafísicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teoria do tudo é o processo, é essa ordem de baixo para cima, para conhecer as composições humanas. E por ser 6 composições metafísicas e uma física, e o metafísico compreende ao sagrado, né? Compreende esse mundo além do físico. Então, o consumo de planta enteógena, ele está muito mais associado à religião, que aqui você tem a ciência, né? Aqui é o estudo do mundo físico, e você tem aqui a religião, que é o estudo do metafísico. Ele está muito mais associado ao metafísico e à religião do que à ciência. Então, quando a gente fala da teoria do tudo, quando nós falamos sobre teoria do tudo, a gente está falando de uma filosofia. Então isso daqui é uma filosofia, porque o homem tem que viver, né, as ordens internas para poder viver uma filosofia de vida, que é as ordens internas da teoria do tudo, para poder destacar essas composições metafísicas. Então ela envolve uma filosofia que explica o limite entre ciência e religião. Ela explica a parte cinza, que envolve tanto ciência quanto religião. Então ela consegue limitar a ciência, demonstrar que a ciência tem um limite, tá? Quando a gente está falando em estudo de plantas enteógenas, teoria do tudo, a gente está falando no limite da ciência, tá? Até justamente porque envolve um estudo vivo, né? Você precisa viver. Então é religião. Envolve a intenção humana. Você precisa direcionar a sua intenção para lidar com essas composições, né? Para lidar com ordens internas. E a intenção humana envolve livre-arbítrio. Livre. Isso não dá para ser falseado. Isso daqui não dá para ser falseado, o livre-arbítrio. Então a gente está falando no limite entre religião e ciência. Não dá para falsear a intenção, né? Dizer, o homem está jogando a intenção para lá ou para cá, vamos todos como um robô jogar toda nossa intenção para um lugar só, como se fosse simples assim. Não é falseado, não é ciência, é religião. Então a teoria do tudo está muito associada a esse ponto cinza, ela esclarece esse ponto cinza entre que a ciência e a religião se encontram. Ela também esclarece o limite da ciência ali e aonde começa a religião, tá? Então a universidade sabe até onde ela tem que ir
quando a gente fala em estudo da teoria do tudo. E as leis devem contemplar isso. Então as leis devem muito mais associar as plantas enteógenas ao uso religioso, né, diferenciando plantas enteógenas de nível leve das plantas enteógenas de nível mais forte e fazendo com que as plantas enteógenas de nível leve tenham uma maior liberdade de consumo, claro, dentro de certas restrições que cada local vai ter, né, cada país vai ter. E as plantas enteógenas de nível mais forte, de nível médio para forte, devem ser associadas a rituais religiosos, tá? Com mais de 13 pessoas, porque o efeito é muito intenso e é bom ter sempre um número de pessoas X mínimo para não ter problema, para um poder às vezes até acudir o outro. E a lei deve contemplar isso daqui, tá? A lei deve contemplar esse negócio. Outra coisa é... E o que seria religião na sua concretude, nas suas práticas religiosas? Religião é oração, meditação, yoga, celibato, o ritual, né? E a peregrinação. E ritual que envolve cânticos, né? Ritual, então, cânticos e musicalidade. E a peregrinação. Pode colocar cântico aqui também, né? Precisa ser dentro do ritual. Mas cântico, o ritual e a peregrinação. E o consumo de planta enteógena. Basicamente isso daqui que são as práticas de concretude para acessar o sagrado, o metafísico. E as plantas enteógenas é o principal desses, por quê? Porque, primeiro, quem consome planta enteógena é obrigado a praticar todos esses daqui, tá? É obrigado a praticar oração, meditação, yoga, celibato, cântico, participar de ritual e fazer peregrinação, né? Inclusive o ritual do Santo Daime, que é uma doutrina brasileira, ele tem todos esses daqui, né? Quanto mais tem essas práticas, mais completo é. Por exemplo, o Santo Daime brasileiro, ele tem o consumo de planta enteógena, que é o consumo da ayahuasca, né, no formato deles, que é o Santo Daime, o chá de Santo Daime. Eles têm oração, tanto deles quanto da religião cristã. Eles têm um trabalho de meditação, que é o trabalho de concentração. A yoga é estimulada, né, porque as pessoas utilizam muito o corpo dentro do Santo Daime, aí você tem que esticar o corpo, né, para poder aguentar o baque. O celibato, que é feito 3 dias antes, durante o ritual e 3 dias depois, então são 7 dias de celibato. Eles têm os cânticos deles, que são muito parecidos no formato de poemas, igual os cânticos dos essênios, né, que eram a origem do cristianismo. Ele tem os cânticos deles muito parecido com os cânticos cristãos antigos, né, os cânticos essênicos. Eles têm o ritual do Santo Daime, né, que envolve cânticos, né, esses cânticos. E eles têm a peregrinação. Dentro do próprio ritual deles tem um monte de trabalho que envolve o bailado. Quando eu falo trabalho é ritual, né? O ritual deles. E o bailado é praticamente 2 passos para cá, 2 passos para lá. Então é como se a pessoa estivesse peregrinando. E como ela está sob o efeito da planta enteógena, aquilo estimula a pessoa a peregrinar sobre a realidade metafísica, né? Então a gente tem o Santo Daime, uma religião muito completa. E quanto mais tem essas práticas, né, mais a religião é completa. E quanto menos tem, menos essa religião é completa. Colocando que o consumo de planta enteógena é a principal prática. Porque provavelmente essas práticas nasceram do consumo de planta enteógena, ou seja, nasceram de pessoas que estavam sob o efeito da planta enteógena e tentavam buscar uma consciência sobre o efeito da planta enteógena, e aí elas recebiam essas práticas, né, que ajudavam elas a se manter consciente. E também ela é a principal, né, em relação a essas práticas, o consumo de planta enteógena é principal, porque ele é muito mais intenso o acesso ao metafísico, ao sagrado, a percepção ao sagrado, né, em relação às outras práticas. Então, o consumo de planta enteógena, vamos dizer assim, é a prática mais sagrada em relação às outras práticas, dentro das religiões, né? Ai, velho, tô cansado já, minha cabeça já cansou já, tem 1 hora de vídeo. O que mais que eu posso falar aqui? Ah tá, a teoria do tudo, será que a teoria do tudo, o meu trabalho,
é o trabalho de causa mais profundo existente da universidade, a nível mundial, né, e na história da humanidade, porque se a gente for pegar, a universidade ela tem que passar conhecimento, certo? Para o homem fabricar conhecimento, ele precisa abstrair, né, e raciocinar. Então, ele precisa raciocinar. Para raciocinar, o homem precisa utilizar as 7 composições. E para utilizar as 7 composições, a pessoa precisa do quê? Precisa passar pelo processo para conhecer essas composições, ou seja, passar pela teoria do tudo. Então a teoria do tudo é a teoria de causa mais profunda existente de todas as universidades. Não existe nenhum trabalho de causa mais profundo existente nas universidades, e eu desafio a elite acadêmica. Eu desafio a galera que estuda epistemologia, que é mais forte em epistemologia aí, da elite acadêmica. Eu desafio vocês. Qualquer universidade, USP, Unesp, Unicamp, UFSC, Cambridge, Yale, Harvard, sei lá, Cambridge, Yale, Harvard, Oxford, qualquer universidade, eu desafio qualquer acadêmico a rebater meus argumentos que a teoria do tudo é a teoria de causa mais profunda existente. Então ela é importantíssima para a reforma acadêmica, porque ela é uma causa epistemológica, que ela está lá no topo da epistemologia, para poder fazer uma reforma na epistemologia acadêmica, na epistemologia jurídica, enfim. Deixa eu ver se está gravando ainda. E aí, o que acontece? Por que o mundo acadêmico não entendeu o efeito das plantas enteógenas e por que o mundo acadêmico ainda não chegou na teoria do tudo? Justamente porque se a gente for pegar as diferentes matérias acadêmicas, né, tipo geografia, história, química, direito, psicologia, engenharia, agronomia, e a gente começar a interagir, e outras, né, e outras matérias acadêmicas, e etc. Então se a gente começar a pegar essas matérias acadêmicas e começar a interagir elas, a gente vai interagindo, vai interagindo, vai interagindo. E a gente vai... Primeiro, a gente trabalhando de forma interdisciplinar com essas diferentes matérias acadêmicas, a gente vai interagindo elas, vai achando novas metodologias, a gente vai corrigindo certas metodologias e vai eliminando certas metodologias. Então a gente consegue detalhar também, muitas das metodologias que tem por aí, a gente consegue detalhar melhor essas metodologias. E aí a gente pega essas metodologias e começa a interagir essas novas metodologias e vai interagindo até chegar no topo. A teoria do tudo, ela tá aqui, ó. Tá? E pelo mundo acadêmico ter começado agora a trabalhar com as diferentes matérias acadêmicas de forma interdisciplinar, vai demorar muito tempo para o mundo acadêmico chegar aqui. E como eu já escrevi a teoria do tudo, é possível do mundo acadêmico utilizar a teoria do tudo para fazer um trabalho de cima para baixo. Ver os dados que a teoria do tudo vai trazer, que são muitos dados, né? Afeta todas as matérias acadêmicas praticamente. Pegar a teoria do tudo, trabalhar com ela e através dos dados delas fazer uma reforma, tá? No mundo acadêmico de cima para baixo, ao invés de fazer o processo que a gente está fazendo daqui para lá. E pela interdisciplinaridade começar agora na universidade, para a universidade entender a teoria do tudo ia demorar muitos anos, provavelmente uns 200 anos aí na frente, né? Então a teoria do tudo ela é importantíssima para o mundo acadêmico poder fazer sua reforma a nível mundial, sua reforma no conhecimento. Aliás, Einstein passou a vida inteira tentando achar, né, a teoria do tudo. Ele achava que ia ser da física, né? E muitos físicos ainda acham, né, que a teoria do tudo vai ser do ramo da física. E não vai. A teoria do tudo é uma teoria metafísica. Ela é uma comprovação da realidade metafísica. O CONAD e o DAE também, né? Aliás, se eu quiser tirar uma licença religiosa pelo meu trabalho, seu trabalho de causa mais profunda existente, uma licença científica, quer dizer, se eu quiser tirar uma licença científica pelo meu trabalho, seu trabalho de causa mais profunda existente, o mundo acadêmico praticamente é obrigado a me dar a licença para plantar cannabis, né? Porque senão a gente vive numa idiocracia, né? Aí, senão, se o juiz não me dá a licença para plantar cannabis para fazer pesquisa, quer dizer que o Brasil é uma idiocracia, é um país de idiota, né? Não está desenvolvendo conhecimento, se não desenvolve conhecimento é o quê? É um país idiota.
E até porque eu tô fazendo a própria função do juiz. Já que, pela teoria do tudo ser um trabalho que afeta diversos ramos da universidade, ele afeta também a parte do direito. Se a gente pegar o maior tabu dentro do direito é o quê? As drogas, a guerra às drogas, certo? Se a gente consegue, através da teoria do tudo, diferenciar a planta enteógena das drogas sintéticas, a gente consegue educar as pessoas para ensinar que plantas enteógenas são diferentes de drogas sintéticas. As pessoas tendo contato com plantas enteógenas, elas acham a busca que elas têm internamente e elas não vão para as drogas sintéticas, certo? Elas não vão para o uso de drogas sintéticas. E aí, se a gente afeta a demanda das drogas, a gente afeta a oferta. E aí a gente está afetando diretamente o narcotráfico. Então eu estou resolvendo um problema que era um problema para os juízes resolverem. Não é problema meu isso daí. Tá? É um problema ali do juiz, da parte epistemológica jurídica. Vocês tinham que resolver isso daí, não eu. Então eu estou fazendo inclusive a função do juiz, né? Me proibindo também os meus plantios acaba afetando na minha parte econômica, já que o CONAD brasileiro e o DAE norte-americano eles estão buscando entender uma metodologia para poder falsear o efeito entoragem, que é o efeito das plantas enteógenas, justamente para eles fabricarem as novas levas de medicamentos para psique, que serão medicamentos que terão efeitos entoragem, semelhante ao das plantas enteógenas. E pelo que eu sei, isso daí está no valor de 900 milhões de dólares, né? Tem um valor gigantesco. Então também se o juiz me bloquear meu plantio de cannabis e outras plantas enteógenas, acaba afetando minha parte econômica também, né? Das minhas pesquisas. Ou seja, eu estou resolvendo um problema aí que 5 andares de Harvard não está resolvendo, hein? Quem mais? Aliás, se eu quiser tirar uma licença religiosa, eu também tiro, né? Porque o X da questão para quem adentra no sagrado, e se eu desafiasse aí, e eu faço um desafio aí pros padres, bispos, papa, rabinos, enfim, se eu fazer um desafio à hierarquia religiosa das diferentes religiões, quem é que tem um trabalho para poder falsear o metafísico, ou seja, falsear o sagrado e a entrada no sagrado e explicar isso falseando? Só eu tenho esse trabalho, né? Se alguém tiver aí, mostra aí. Então o X da questão para quem adentra no sagrado é trazer esse trabalho. Então, se eu quiser tirar uma licença religiosa para o uso de cannabis, por exemplo, eu posso tirar. O juiz é obrigado a me dar, certo? É uma questão da compreensão e do conhecimento da coisa. Eu acho que era só isso mesmo. Basicamente é isso o vídeo.